caminhando com esperança. Por que esse tema nessa palavra? Caminhando com esperança, a mensagem de Apocalipse. Não é novidade para ninguém que todos nós, meus queridos, ligamos a televisão, lemos um jornal, uma revista, não há uma palavra de esperança. E de fato, a realidade é séria. As coisas estão realmente acontecendo e tantos problemas, tantas dificuldades, e a gente tem tudo menos esperança. Já começamos com as nossas dificuldades na área econômica, crise política e econômica que o país tem vivido de uma forma assim complicada. Ameaça de impeachment, um descrédito total que a população brasileira está tendo com a classe dos políticos, não é um partido A, B ou C. A corrupção é generalizada. Isso trouxe uma crise econômica que não precisa falar, não precisa nem ler um jornal. Mas se você abrir a revista Época, você vai ver a capa da revista Época. 10 milhões de desempregados no nosso país. O que mais pede é oração pelo trabalho, por emprego. Estou para perder o emprego, pastor, ora por mim. Pastor, está fechando a fábrica. Pastor, a loja fechou, estão tudo despedido. Encontrei um contador esses dias, ele estava até passado. A quantidade de loja que ele está fechando. Você anda pela cidade e você vê, aluga-se. Todo mundo está vivendo isso, sente no bolso. Né? A crise, o dólar, onde chegou. Tirando essa questão econômica, nós vamos à questão da saúde, então nem se fala. Nunca vimos tantos casos de doenças graves atingindo famílias, não tem mais idade, não tem mais... Sem contar a questão daquele mosquitinho que tem atazanado a gente, né? E tem a tal da tríplice agora, né? Tem a vacina tríplice e tem a picada tríplice também. O que ele dá na gente? Mosquitinho dá dengue, depois veio a tal da chikungunya, é isso? E agora deu zika, né? Então, a crise econômica acaba abalando e trazendo tanto estresse para as famílias e para os relacionamentos. Saber que o índice de divórcio é mais por questões financeiras do que por outras causas. As famílias vão se deteriorando. Cada vez mais nós vemos jovens entrando no caminhos tortuosos dos vícios, das drogas. Muitas vezes um caminho difícil, às vezes sem volta. E a gente vai acompanhando e eu disse pela manhã que se nós adultos já olhamos para esse cenário, né, para esse quadro, e já nos desanimamos, dirá um jovem, uma criança, alguém que está entrando ou saindo de uma faculdade, ele vai ver pessoas com 2, 3, pós-doutorado, pós-graduação, sem conseguir emprego, sem esperança, sem perspectiva. E meus queridos, isso tem realmente trazido um desânimo, uma tristeza muito grande. Eu creio sim, eu não tenho dúvida, que a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma mensagem de esperança. Não para os problemas imediatos, porque a gente vai descobrir, especialmente no livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse, ele nos apresenta, não uma solução para nos livrar de tribulação, gente. Pelo contrário, o livro de Apocalipse nos ensina a viver no meio da tribulação. E ele nos apresenta o grande livramento que nós recebemos quando nos aproximamos de Deus. Não é de tribulação, é realmente da condenação. Então a esperança que nós temos, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, é esperança para viver nesse mundo, mesmo diante de tribulações e dificuldades, de toda sorte mesmo. E olhar para o futuro com mais esperança ainda. Para muitos, a tendência é piorar, para nós não. Para nós cristãos, a gente olha para o futuro, nem começou. Nós estamos, quando a gente lê esse livro, tem sido assim, apaixonante ler esse livro, eu falo assim, gente, nem começou ainda. Ainda nem começou. A história está começando. Nós estamos no início do processo. O que tem lá para frente é maravilhoso, é extraordinário, é glorioso. E eu creio que esse livro, apesar de trazer muitas advertências, apesar de trazer muitas palavras fortes acerca do fim do mundo, sim, ele fala também sobre o fim do mundo, mas principalmente, ele nos fala muito de esperança. Eu creio que Apocalipse, para mim, é um livro que mostra esperança. Nós temos razão, né, para esperar em Deus, para confiar e para descansar em Deus. É claro que
você vai ver como que vai ser o desenvolvimento, o desenrolar desse livro. Ele vai nos mostrar coisas futuras, mas é um livro para o presente, para hoje e agora, para a igreja do século 21. Para mim e para você que vive as nossas crises do nosso século. Para começar, eu vou pedir para você abrir lá no primeiro capítulo, verso 1 a 8, nós vamos fazer a leitura, uma mensagem de esperança. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui, meus queridos, vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus, para compreender essa introdução geral que nós vamos ter esta noite neste livro e crescer espiritualmente. E eu convido você, desafio você a ler esse livro na sua casa, começar a ler e devagar, conforme nós vamos passando os estudos, tanto pela manhã como à noite, você vai ter uma visão panorâmica do que realmente a palavra de Deus nos revela através desse livro. Vamos orar. Ó Pai querido, nós rogamos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação da Tua palavra, para que, ó Deus, esse livro santo, bendito, especialmente esse último livro, Senhor, que nos aponta coisas futuras, mas também nos traz uma mensagem de esperança para o presente, Senhor. Possa falar ao nosso coração essa noite, possa aquecer, ó Deus, o nosso coração, renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, e que possamos olhar para essa vida, Senhor, com uma perspectiva diferente. Através, ó Pai, dos óculos da Bíblia, dessas profecias, da Tua mensagem, essa mensagem de esperança. E não só a nós, ó Pai, a esses que vivem nesse mundo sem destino, não sabem de onde vieram nem para onde vão, não tem perspectiva e também não tem esperança. Às vezes, eles até se enganam, ó Pai querido, com uma falsa esperança, mas que com o tempo se confirma, ó Pai. E assim, ó Deus, o vazio permanece, a falta de sentido para essa vida. E que esta mensagem, Senhor, gloriosa, tremenda, Senhor, possa falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos, a nossa mente, para nós olharmos para a nossa vida, ó Pai, de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente. O Senhor traga a nós, ó Deus, esperança, ó Pai, e que essa mensagem possa realmente renovar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. E possamos caminhar, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua graça, na nossa jornada aqui na terra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Primeiro de tudo, gente, precisamos falar um pouquinho sobre o autor. Eu vou fazer uma introdução geral aqui. É óbvio que durante o nosso trabalho pela manhã, vou repetir várias vezes isso, durante o nosso trabalho pela manhã, nós vamos ter introduções mais detalhadas, para não ficar muito técnico, né? Então a mensagem de hoje vai ser introdutória, vamos caminhar pelos textos da palavra de Deus, mas precisamos entender um pouco onde nós estamos pisando. Quem escreveu esse livro? O único livro de profecia. Você sabe que na Bíblia, biblioteca, está aí o nome, a palavra de Deus é uma Bíblia, é uma biblioteca, ela tem vários gêneros literários. Então você tem livros históricos, vários no Antigo Testamento, no Novo apenas um, que é qual livro? O livro de Atos dos Apóstolos. Então você tem a história da igreja, do início, da formação.
Você tem, então, passagens que são narrativas, você tem vários gêneros literários, você tem poesia, você tem lei, então você tem que saber interpretar cada gênero literário. E profecia, você tem um livro inteiro, que é o livro de Apocalipse, com profecias. Então, é um gênero literário próprio, que a gente tem que saber como interpretar. E de modo muito especial, precisamos entender quem foi que escreveu, o contexto, o que estava acontecendo. O verso de número 1 já nos mostra aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quem é então João? Bom, os estudiosos da teologia acreditam, e temos evidências bíblicas para acreditar que João é o João evangelista. O João que escreveu o 4º evangelho, o João que escreveu as 3 cartas, e o João que escreveu o Apocalipse. Nós podemos até dizer assim que o evangelho foi escrito por João para crermos em Cristo e dependermos dele. João 20:31, aquela passagem diz que o que foi escrito, né, foi para nós crermos, né, para nós termos o conhecimento da palavra de Deus. Muitas coisas que Jesus fez não foi escrito, mas o que foi escrito é para que nós creiamos na palavra de Deus. O evangelista João também escreveu as cartas. E qual o propósito daquelas 3 cartas? 1ª, 2ª e 3ª epístola de João? Para termos certeza da vida eterna e descansarmos em Jesus Cristo. E por fim, Apocalipse foi escrito para caminharmos com esperança e termos certeza da volta de Jesus. O livro de Apocalipse vai ter temas assim profundos, impactantes. Mas o foco desse livro, realmente dirigido para a sua igreja, ter esperança. Jesus voltará. Por mais difícil que esteja, por mais dificuldade que possamos estar enfrentando, nós caminhamos com esperança, porque as coisas não terminam aqui. Aqui não é o fim de tudo. Nós temos muito, muito, muito mais. E nós temos que nos alimentar com essa esperança. O evangelista João, aonde ele estava, o que estava acontecendo? Ele estava exilado na ilha de Pátimos. Era uma ilha grega, eu vou mostrar algumas imagens para vocês um pouco sobre essa ilha. E verso de número 9 diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O momento específico, nós já vamos falar sobre qual imperador ele estava. Na verdade, a igreja cristã sofreu muito na mão dos imperadores. Imperadores maus, perseguiram a igreja foi perseguida de toda sorte. Perseguida pelos judeus, perseguida pelos romanos. As pessoas viviam dificuldades enormes. Nero fez atrocidades com os cristãos, conhecemos a história. Na verdade, no ano 14 depois de Nero, provavelmente é quando João foi preso. Mas ele foi preso por causa do quê? Do evangelho. Ele foi o último dos apóstolos, vivo, já bem idoso, entende? E ele era, assim, um tipo de um líder, né, religioso de todas as igrejas que havia naquela região da Ásia, muito respeitado. E acontecia, muito comum naquela época, Roma, que estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os cristãos, né, debaixo dos seus imperadores. Ocorria muito Roma colocar os seus prisioneiros políticos em ilhas que eram verdadeiros exílios. Então, a ilha de Pátimos era uma delas. Então, tem aqui uma imagem para você ter uma ideia, a ilha de Pátimos, né? Você tem, por exemplo, essa região da Ásia, mar Mediterrâneo, você tem as 7 cartas, estão bem próximas até. Então, você tem aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa ilha pequenininha aqui, era um exílio político. São casos que não é bom matar. O homem já está no final da vida, vai virar um mártir. Eles prenderam João, ele provavelmente não cedeu a Roma, ele manteve-se firme, ele era pregador do evangelho, muito respeitado naquela região. Ele foi preso e enviado para essa ilha. O que acontecia nessa ilha? Então, era uma ilha colonial, né? Uma colônia penal romana, poderíamos dizer assim. Prisioneiros políticos trabalhavam nas minas vestidos de trapos. Trabalhavam lá na mina, tal, e
inóspita, uma ilha vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros de altura. Aqui você tem, você sabe que lá a Grécia é cheia de ilhas, né? Hoje é maravilha passear nas ilhas gregas, né? Aqui é uma imagem, para você ter uma ideia, quantas pequenas ilhas existem naquela região, né? E aqui, na verdade, uma imagem que eu encontrei, que está destacando uma outra ilha, um pouquinho para cima dessa ilha você tem Patmos. Algumas são conhecidas, Lesbos, daí que vem a palavra lésbica, porque aqui era um grupo de mulheres, né, que amavam outras mulheres. Então, a história do povo antigo está aqui, gente, está resumida aqui nessa região. Olha aqui, ó, Corinto. Então você tem nessa região ilhas pequenas, ilhas grandes, e aqui nessa ilhazinha pequenininha de Patmos, ele estava exilado. Aqui ele tem uma imagem, uma fotografia recente, na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Era uma região inóspita, vulcânica, um lugar horrível de se viver. Ele lá vestido de trapo, trabalhando nas minas, já idoso. E muito provavelmente, em que época que isso aconteceu? Ele foi exilado pelo imperador Domiciano, imperador romano, que viveu, e muito provavelmente isso no final do seu império, lá pelo ano 94 a 96 depois de Cristo. No ano 14 depois de Nero, quem sucedeu Nero foi Domiciano, ele foi perseguido. Domiciano foi terrível também, perseguidor. Após o império de Domiciano, logo em seguida, acredita-se que ele foi liberto, e muitos acreditam que ele voltou para a ilha de Éfeso. Ele já estava bem idoso, nós estamos aqui no ano 90 e pouco depois de Cristo. Então já bem idoso, já cansado, mas ali firme, não cedeu. E lá naquela ilha, aprove a Deus, pela providência de Deus, no meio daquela tribulação, no meio daquela aflição, ele vai receber essa mensagem, essa revelação, Apocalipse. Por que Apocalipse? Na verdade, algumas traduções estão assim, revelação de Jesus Cristo. Outras simplesmente Apocalipse. Por quê? Na verdade, a palavra Apocalipse é a mais próxima do original grego. A palavra grega Apocalipse significa apo, de dentro para fora, mais calipsos, que é cobertura ou véu. Então, o significado, tirar o véu, descobrir o oculto. Então, não é um livro de mistério, é justamente o contrário. É um livro de revelação, é um livro em que o mistério foi revelado, porque ninguém sabia de forma tão detalhada, até porque você tinha no livro de Daniel, você tem várias profecias, Jesus falou muito sobre muitas coisas do futuro, mas num livro inteiro, dando detalhadamente os acontecimentos da história, você não tinha. Esse autor, Warren, ele diz assim, Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela seus planos à sua igreja. É para nós, esse livro está aí para você ler. Ele tem simbolismo? Tem. Nós vamos ter que trabalhar com simbolismo. Hoje não dá para ver tudo. Venha domingo de manhã, que você vai ver bem essa questão dos símbolos, como lê-lo e tudo mais. Ele tem simbolismo, ele tem alguns fontes difíceis? Tem. Tem uma forma de ler? Tem. Todo gênero literário tem uma forma de ler. Todo livro tem uma estrutura. Por isso que existe pastor, gente. Se não existe isso, por isso que tem que ter um pastor formado, capacitado, para poder fazer isso aí, né? Então, graças a Deus, né? Eu fui lá, me formei, entende? Estudando, fazendo pós-graduação. Por quê? Para aprender. Estudei grego, hebraico, para a gente entender. Eu falei assim, mas qualquer um lê? Claro que lê. Mas sempre é bom ter alguém para ajudar. É importante isso aí. E a gente não vai parar de estudar nunca. Isso é importantíssimo, é um ponto importante. Mas todos esses pontos, se a gente não soubesse tudo isso, não tem problema, Deus sempre manteve nas igrejas pessoas para ajudar outros, pessoas mais experientes que vão ajudar aqueles que estão começando. E o livro de Apocalipse é um livro que é bom sim você ter uma orientação boa, porque existem inúmeras orientações. A forma então de interpretação desse livro é um ponto importante para você saber. Existem pelo menos 3 formas, visões, né, de interpretação desse livro. Uma chamada preterista, pretérito, passado. Alguns falam, não, esse livro foi escrito para aquela época. Sabe aquelas 7 igrejas, estão lá para ela e ponto final. Não tem nada a ver com a gente essa história, não temos que tirar lições para a nossa vida. Foi para aquela época e apenas para aquelas igrejas. Tem o futurista, aplica-se apenas ao futuro, para o final dos tempos, né? Alguns acreditam isso. E dentre essas linhas vão se desenvolvendo teologias, por exemplo, os dispensacionalistas. Nós não vamos falar em culto detalhes sobre isso, vem de manhã que você vai saber o que é isso. É um grupo que tem essa interpretação, futurista. Então eles são dispensacionalistas, ele faz uma leitura do livro de Apocalipse e joga tudo para o futuro. E tem a histórica espiritual, aqui eu acredito que é mais coerente, você vai perceber que é a mais coerente, ela aplica-se para toda a história da igreja.
desde aquela época, né, até a volta de Cristo, para todos os tempos, até o fim dos tempos. Então foi dirigido para aquele povo? Foi, claro que foi para aquele povo, como toda a Bíblia. Foi escrita para aquele momento específico na história, mas continua sendo lida e se aplica a toda a história. E de modo especial, o livro de Apocalipse vai mostrar a história da igreja, como vai se desenvolver. É maravilhoso isso, porque nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui perdidos, não estamos aqui fazendo algo assim sem conexão com o passado nem com o futuro. Nós estamos vivendo um presente conectado com uma história já escrita. Essa que é a grande questão. Quando a gente entendeu o livro, fala, gente, esse Senhor que está soberanamente sentado no trono, 47 vezes aparece a palavra trono nesse livro, Ele está no controle da história. Ele já escreveu essa história. A nossa vida já está escrita. Não existe surpresa para Deus, em nada, nem na história geral da sua igreja, até o fim dos tempos, nem na história individual de cada um de nós. A maior esperança que eu tenho, esse livro, a maior mensagem de esperança que ele me dá, é saber que eu tenho um Senhor que conduz a minha história. E que nada que acontece comigo nesse presente está fora do controle dele. Ele conhece o meu passado, Ele está conduzindo o meu presente e Ele já escreveu o meu futuro. Eu tenho razões para ter esperança. E Apocalipse é isso. É a mensagem de Deus, mostra que Ele está no controle da história. As coisas estão acontecendo. Aí, meu querido, vem uma coisa assim que eu creio assim que se nós não tivermos essa compreensão, e por isso que existe muita heresia, muita confusão em torno do livro do Apocalipse, porque vem agora uma questão importante, a estrutura do livro. Existem formas de ler esse livro, mas sessões paralelas progressivas. O que é isso? Todos os capítulos que você tem aqui, na verdade são 22 capítulos, tá? Eles foram revelados para o apóstolo, para João, lá na ilha de Patmos, só que eles estão divididos em 7 sessões. Por isso que tem os dispensacionalistas que fazem uma confusão com essas 7 sessões. Jesus vai e vem não sei quantas vezes, ele volta misteriosamente, é uma confusão danada. E a história, ela é tão simples, quando a gente olha da maneira certa. Rapidamente, você não vai decorar, isso tudo vai ser entregue escrito para você nos nossos estudos bíblicos pela manhã, tá? Então, você tem 7 sessões, capítulo 1 a 3, você vai ver lá, os 7 candeeiros, a segunda sessão, os 7 selos, depois vai avançando os outros capítulos, as 7 trombetas, a tríade do mal, capítulo 12 a 14, capítulo 15 a 16, as 7 taças, está bem dividido, está bem claro isso na Bíblia. Depois a sessão sexta, sessão 17 e 19, a derrota dos agentes do dragão, tudo vai ser explicado, que é o dragão, tudo direitinho. E depois a 7ª sessão, novos céus e nova terra. Por que paralelos e progressivos? Essa imagem que eu coloco aqui, bem simples para ajudar a gente, são as 7 sessões, tá? Elas têm uma coisa interessante, elas têm começo, meio e fim. Ele conta a mesma história, por óticas diferentes, por perspectivas diferentes. Então, a primeira sessão fala da vinda de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vida. Começo, meio e fim. Segunda sessão, de novo, vai falar sobre o sacrifício de Cristo, vai falar da sua vinda. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Se você não vê isso, você vai ficar doidinho. É por isso que essa confusão, entendeu? Muitas vezes são leigos. Essa teologia, ela existiu num detalhe da história do tempo. Na escola dominical a gente vai falar mais sobre isso. Ela foi popularizada por uma Bíblia chamada Scofield, que era um leigo, que fez anotações de rodapé, e ele fez a interpretação dele, e se popularizou muito no Brasil. Então muitos têm umas visões confusas desse livro. Pode ver, quando fala de Apocalipse, só mostra fim de mundo. Filme só fala que é 2012, vai falando aí, a Independência Day, tudo é catástrofe, tudo é morte, desgraça. E a maneira deles, eles confundem tudo, é uma confusão tremenda, porque não consegue ver isso. E mais importante, progressivo, por quê? Essas 7 sessões vão progressivamente acrescentando mais detalhes até o ápice final. Então, ele tem uma progressão dividida em 7 sessões. É a mesma história, contada em perspectivas diferentes, mas que vai se tornando cada vez mais clara. E isso, quando nós vemos isso, é maravilhoso. Isso aqui é uma introdução rápida, para a gente não ter medo de ler esse livro. Para a gente pegar esse livro, vou mandar o esboço para vocês, a gente vai postar na internet, vai entregar material escrito, impresso para você ter uma visão. Vamos começar aqui iniciando o primeiro capítulo aqui,
3 divisões aqui para a gente ter uma mensagem de esperança para o nosso coração. A promessa de esperança. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: para quem é esta mensagem de esperança? Eu posso falar de mensagem de esperança? Posso ou não? Para quem é? Aonde que a Bíblia mostra isso? É lindo. Somos bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados que vão receber essa mensagem de esperança? A igreja, o povo de Deus. É dirigida à igreja. Essa carta foi escrita para você. É uma mensagem de Deus para o seu coração. Agora, quem realmente está dentro desse negócio? Aí que eu acho lindo esse versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e aqueles que guardam as coisas escritas aqui. 3 detalhes. Então, aqueles que leem, ouvem e guardam. Meu querido, esperança é para aquele que lê, ouve e guarda. Que não brinca com as coisas de Deus. O negócio é sério. Esse livro realmente vai fazer um divisor de águas assim, ó. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem muro, não tem morno. Ou é quente ou é frio. Ou está com Ele, ou está contra Ele. A Bíblia é clara, Jesus diz: quem não está comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Então essa mensagem de esperança, ela desafia a igreja, para que realmente, igreja não é um prédio, não é um templo, não é uma denominação, somos nós. A gente encare essa mensagem de esperança e se pergunte: eu estou dentro desse negócio? Eu sou aquele que leio? Lê? Todo mundo lê. Se dedica a ler. Eu vou na igreja, eu estou aqui. Agora, eu posso ler e não ouvir. A questão pode ser que não entre lá, não mexe lá. Então aquele ele lê, mas com os ouvidos abertos. O pai pode falar para o filho, se ele vai ouvir ou não, é outra história, na verdade. Aqueles que leem, aqueles que ouvem e, por fim, aqueles que guardam. Ou seja, impactado por essa mensagem, é verdadeira, é cheia de esperança, eu estou dentro, não é uma coisa assim nebulosa, tem que estar muito claro para você. Você está dentro ou você está fora? Você lê, ouve e guarda. Nossa mensagem de esperança é para você. Porque quando nós caminharmos aqui com essas 7 cartas, por exemplo, o texto é muito claro, gente. Dentro de uma mesma igreja, vai ter pessoas que leem, que ouvem e que guardam. E nessa mesma igreja vai ter pessoas que nem leem, que nem ouvem, que nem guardam. Isso acontece. Isso é um desafio para mim. Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber, será que essa esperança é para mim? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Com Deus não tem meio termo. Se eu estou indeciso, se eu estou em cima do muro, eu preciso me resolver. E eu sou desafiado a isso. Então, a promessa de esperança é para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Para quem foi tocado, chamado, para quem está comprometido com Cristo, com a sua causa, com a sua igreja, para quem vive isso de verdade no seu coração, lá dentro, porque não está levando esse negócio à brincadeira. Isso é sério, gente. Tudo isso que está escrito aqui vai acontecer. Quer eu creia, quer eu não creia, vai acontecer. E no desenrolar da história, eu estou dentro. Na verdade, Apocalipse vai mostrar a história de todos. E ele sempre vai mostrar uma divisão. Aqueles que creem, leem, ouvem e guardam. E aqueles que não leem, não ouvem, não guardam. O livro inteiro vai mostrar essa divisão. Vai embora, vai caminhando na história. E às vezes pode estar misturado a coisa. Entendeu? Está misturado. E nós somos impactados. Esse negócio é sério, não é brincadeira. As coisas estão acontecendo, o tempo está passando, as coisas estão se cumprindo, a minha vida está rolando, não vou ficar aqui para sempre, um dia eu vou comparecer dentro desse trono, a Bíblia vai nos falar desse trono, vai nos falar de tudo que vai acontecer, e eu tenho que estar preparado para isso não é brincadeira. Será que eu estou pronto para encarar esse trono, e a minha vida diante desse Deus? Então, primeira coisa, meu querido, eu te desafio, que você coloque a sua vida diante de Deus, e você realmente se resolva, porque não tem meio termo com Deus, não tem ficar em cima do muro, ou eu estou com Ele, ou eu estou contra Ele, não tem uma terceira possibilidade, entende? Então isso aí já é para mexer com a gente, porque o desenrolar dessa história é impactante, mexe com a gente. Rapaz, se tudo isso é verdade, é glorioso, é maravilhoso, e pode ter muita esperança, se você está dentro, se você lê, ouve e guarda. Agora, se você não está dentro disso, gente, a palavra não é de esperança, é de
desespero mesmo. Aqueles que não estiverem inseridos, é para entrar em desespero, porque a coisa não é brincadeira. O que vai acontecer no desenrolar dessa história é para nos deixar em desespero. Então, primeiro, uma mensagem de esperança, só que ela vai ter muita advertência. Só que a advertência de um pai que ama. Que ele dirige a sua igreja, você vai ver isso nas 7 igrejas. E ao mesmo tempo que ele tem palavras de advertência, mas no final ele sempre nos mostra o caminho e nos dá esperança. Porque Deus não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Não tem coisa mais triste uma pessoa passar a vida inteira numa igreja e nunca ter entrado lá dentro do negócio. Eu estou dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de mim. E um dia, quando nós comparecemos diante desse trono, eu descobri que eu era um daqueles que não liam, não ouviam e não guardavam. Estava ali, sabe, orbitando na igreja, mas não era a igreja. Isso não entrou dentro de mim. Então a promessa de esperança. Agora, o conteúdo dessa esperança é importante. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Povo de Deus. Primeira coisa, graça e paz. Esse livro, ele não inicia com uma palavra de condenação. Ele inicia com uma palavra de paz. Da parte, ele vai continuar, a vós outros, daquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra inicial para nós, ele se dirige para a sua igreja, aquelas 7 primeiras, todas as igrejas na história, inclusive hoje. Graça e paz. Nós somos recebidos pela graça de Deus, e somos abençoados com a sua paz. O conteúdo dessa esperança começa com isso, pela graça. Deus olha para nós com graça. Nem sempre Deus olha para as pessoas com graça. Infelizmente não é para todos que Deus vai olhar com graça, mas para aqueles que leem, ouvem e guardam. Uma palavra de graça para você e paz. E esse conteúdo vai se desenvolvendo. Primeiro, nós somos alvo do seu amor, aquele que nos ama. Nós, quando somos impactados com essa verdade, nós devemos ser realmente profundamente compungidos. A Bíblia chega a dizer que o amor de Deus nos constrange. Quando nós olhamos para o que vai acontecer nessa história e entender que eu estou do lado dele, sou alvo do seu amor, pela sua graça eu estou em paz, recebido com ele, nos ama e pelo seu sangue me libertou dos meus pecados, me constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Eu faço parte do reino de Deus. Eu agora mais do que isso, gente. A Bíblia diz que os seus filhos, aqueles que leem, ouvem e guardam, eles são sacerdotes. Eles estão aqui no mundo com um propósito. Pensar que Deus me ama tanto, que Ele já se sacrificou, o seu filho foi sacrificado, me libertou dos meus pecados, por amor, e agora me constituiu reino, sacerdote. Eu como um sacerdote. O que era um sacerdote? O que um sacerdote fazia? Ele intermediava. Ele agia em nome de uma divindade. Quando nós somos sacerdotes de Deus, né, e Pai, significa que você está aqui, vivendo aqui ainda, dentro de um plano eterno. Você faz parte dessa história eterna, que vai ser desenrolada nesse livro, e Deus tem um plano na sua vida. Ele te chamou para ser sacerdote. Ele te chamou para você ser abençoado, agraciado, perdoado, entrar no seu reino, mas agora Ele também te chamou para você ser luz, para que através de você outros conheçam essa mensagem e essa palavra. Sacerdote para o seu Deus e Pai. Meu querido, nós temos que lembrar que entrar nesse reino, fazer parte da história, em nenhum momento esse livro vai nos prometer que seremos livres da tribulação, das dificuldades. Pelo contrário, esse livro foi escrito para quem já estava em tribulação. Foi para dar esperança para quem já vivia as aflições. Na verdade, a nossa esperança não é que eu, estando inserido em Cristo, eu não tenho tribulação. A esperança é que eu vou ser livre de outra coisa, que esse livro vai mostrar muito claramente. Vai pintar com as cores bem fortes para nós. E precisamos ler e saber disso.
Essa mensagem está nos lembrando que nós somos libertos dos nossos pecados. Nós somos libertos da ira, da condenação. Meu querido, quando ele diz aqui paz, a palavra paz não é ausência de problema, gente. O que é paz na Bíblia? Justificado mediante a fé, temos paz. Com quem? Com Deus, não é com o mundo. Entenda uma coisa, o mundo nos dá tribulação, e o mundo recebe condenação. Se eu estou no mundo, Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse mal não é problema, o problema faz parte, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, na verdade, a igreja de Cristo, enquanto estiver no mundo, ela vai sofrer tribulação. E eu vou dizer outra coisa, a tribulação vem para quem é de Deus e para quem não é de Deus. É evidente, para aquele que é de Deus, ele enfrenta essa tribulação de uma forma diferente. Eu vou ter esperança para enfrentar essa tribulação. Por isso esse tema, caminhando com esperança. A mensagem de Apocalipse não é uma mensagem que diz assim, olha, fique tranquilo, você é filho do rei. Filho do rei tem tudo, viu? Ele vai te mimar, ele vai te poupar de tudo, que nada vai te acontecer. E você vai viver uma vida aqui tranquila, sem problemas. Isso não é verdade. Você é filho do rei, mas você está no mundo. O reino, ele já foi iniciado, mas não foi completado, não foi concluído. Apocalipse fala muito sobre isso. A gente diz o já e o ainda não. O reino já começou, mas ainda não terminou. Nós estamos no início, nos primeiros passos de uma coisa longa que vai acontecer. Estamos vivendo isso. Você tem que ter esperança para viver nesse mundo. Um mundo que traz tribulação, traz tribulação. Nesse mundo nós somos impactados com uma série de tribulações. Primeiro que só o fato de eu ser filho de Deus, de estar nesse mundo, Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Se eu tive problema, vocês vão ter. Então há uma coisa, primeiro, ser realista. Eu estou no mundo que tem problemas, que tem crises, e a crise está aí. E o que é de Deus e o que não é de Deus sofre, porque a Bíblia diz que o sol e a chuva é para os maus e para os bons. Ou seja, tudo acontece nesse mundo, enquanto eu estiver nele, eu também vou sofrer os impactos. Só que tem um detalhe, Deus está comigo. E quando Ele está comigo, não é ausência de problema, é força para enfrentar os problemas. Não é ausência de tribulação, é capacitação para enfrentar a tribulação. Isso Ele garante. Essa é a esperança que eu tenho. Eu sou recebido pelo Pai. Pela sua graça, Ele me dá paz, perdoa os meus pecados, me livra da ira vindoura, não da tribulação, mas da condenação. E isso é o mais importante. Porque no fim, vamos falar a verdade, aquele que não está com Deus não tem tribulação. Claro que tem. Algumas tribulações, gente, são típicas de quem é filho de Deus. Porque ele vai fazer a coisa certa, ele vai querer seguir aquele caminho, ele vai confrontar algumas ideias, algumas ideologias, alguns conceitos, algumas coisas que ele vai sofrer por isso. Outras tribulações, elas fazem parte daqueles que não são filhos de Deus. Por quê? Porque eles vão seguir ideias erradas e vão se lascar. Eles vão criar os filhos deles, eles vão formar o casamento, eles vão conduzir a vida deles, não seguindo a orientação desse que é o arquiteto da família, que tem um projeto. Eles vão seguir segundo as suas próprias ideias, como diz a palavra de Deus. Eles vão se tornar mestres de si próprios, e a gente sabe aonde vai dar. Então o mundo também passa problema por não ouvir a palavra de Deus. E nós passamos por outros problemas porque nós ouvimos a palavra de Deus. Então o problema não é enfrentar a tribulação porque todo mundo vai enfrentar. Eu fico doente e o ímpio também fica doente. O filho de Deus fica, o outro também fica. Eu passo por crise no trabalho, e o filho de Deus e o que não é filho de Deus também passa. Todos vão passar. Então o problema não é esse, é o que vem depois. A mensagem de Apocalipse não é uma mensagem que diz, que apresenta que Deus vai me livrar da tribulação, mas vai me livrar da condenação. E eu já não estou mais em condenação. Justificados mediante a fé, eu tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso me dá paz, para me viver essa vida, enfrentar essa vida com esperança. No presente, porque Ele está comigo, e no futuro, porque Ele já preparou tudo para mim. Eu estou livre da condenação, gente. Aconteça o que acontecer. Pode vir crise, pode o país quebrar, pode vir o fim do mundo, pode cair o tsunami.
Eu estou com Deus. Enquanto a gente não entender isso, eu não vou ter serenidade para enfrentar as tribulações dessa vida. Não é garantia que não haverá tribulação, mas é garantia que não haverá condenação. Isso sim. Descansa em Deus. Enfrenta a vida. Existem problemas que o Filho de Deus enfrenta porque não ouve a palavra de Deus. Lê, ouve e pratica. Então, existe sofrimento que são simples decorrências de decisões erradas que eu tomei na minha vida. E a Bíblia diz que Deus, Ele é justo. Eu plantei, eu vou colher. É simples. Por exemplo, se eu não oriento o meu filho na palavra de Deus, se eu não trago ele aqui, se eu não trabalho a minha espiritualidade dele, eu sei o que vai acontecer no futuro, todo mundo sabe. Então, tem problemas que a maneira que eu conduzo o meu casamento, a maneira que eu conduzo minha vida profissional, as decisões que eu tomo vão trazer consequências. Então, meu querido, existem problemas que são decorrentes de eu ter obedecido a palavra de Deus, e por isso eu estou enfrentando esse problema. Mas eu estou do lado de Deus. Estou livre da tribulação? Não, mas da condenação sim. Existe problema porque eu não ouvi a palavra de Deus. Eu conheço a palavra, ou eu li, mas não ouvi, não guardei, não pratiquei, e vou sofrer consequências. A Bíblia é clara contra isso. Se lembra no final do Sermão do Monte, quando Jesus fala assim, olha, aquele que ouve essas palavras e leva a sério, pratica, é como o homem que construiu a sua casa na rocha. Isso é para o povo de Deus, aquela mensagem não é para quem não é filho, para nós. E aquele que ouve e pratica, leva a sério, é como se estivesse construindo uma casa aquele que ouve e não leva a sério, é como se estivesse construído na areia. Vai vir a chuva, vai vir a tribulação. Então tem problema que é decorrente de obediência. Tem problema que é decorrente de desobediência. Eu não estou falando, meu querido, não é isso que nós estamos tratando. Tribulação todos nós vamos ter. Quem é de Deus, quem não é de Deus. Às vezes tem porque obedece, às vezes tem porque não obedece. Às vezes tem simplesmente porque é filho de Deus, está nesse mundo. E nesse mundo nós vamos ter tribulação. Apocalipse me dá esperança para enfrentar as minhas tribulações. Me capacita. Por quê? Porque tem um futuro garantido pelo Pai. Eu fui perdoado, eu fui recebido, eu faço parte. Ele me constituiu reino, sacerdote para o Deus e Pai. A Ele então a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. É muito difícil lidar com isso, porque nós temos necessidades imediatas. Nós queremos resolver alguns problemas para ontem. E nós ficamos focados nisso. E o que acontece? A gente perde a esperança. Porque se ficarmos olhando só para o problema e falar assim, eu só vou ser feliz quando resolver isso aqui. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa. Eu só vou feliz quando chegar em tal lugar. Você nunca vai ser. Porque você tem que olhar para frente. O que Deus já fez por você. Você é recebido com a graça. Você está em paz. Justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. Eu fui constituído reino, sacerdote para o meu Deus e Pai. E agora, meu querido, eu caminho nesse mundo com muitas tribulações. E quem é de Deus tem, quem não é tem, faz parte. Mas eu tenho esperança. Eu olho para o futuro e eu tenho garantia dessa esperança. Por que eu tenho garantia dessa esperança? É uma parte que me conforta muito o coração. Quando ele estava dizendo lá no verso 4 em diante, da parte daquele que era, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A tônica e a ênfase muito grande desse livro, 40 e não sei quantas vezes, trono. Ele está sentado no trono. Ele está no controle da história. Eu tenho garantia, porque quem está me dizendo isso é aquele que é o Senhor da história. E como eu disse, Apocalipse mostra isso muito claramente. Como Ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Da história da humanidade. Da humanidade. Da sua igreja e de cada um de nós. Ele é Senhor da minha história. Ele está no controle da minha vida. Eu tenho esperança porque eu não estou aqui por acaso, andando perdido. As coisas não são surpresa para Deus nunca. Ele é o Senhor da minha história. Ele já escreveu. A minha vida está escrita no livro. Você lembra que Davi dizia isso? Antes que cada uma das coisas tivesse acontecido, já está escrito. A minha história está nas mãos dele. Ele é o Senhor da minha vida. Gente, se a gente não descansar disso, sabe em que nós vamos descansar? Em nada. Porque não é nada estável nessa vida, não há nada para você descansar. A única razão para mim descansar é porque Deus é o Senhor da minha história. E Ele está no controle. O problema é que a gente associa isso com o quê? Com ausência de problema e tribulação.
Aí Deus está no barco. Quando Deus não está no barco, não tem tribulação. Jesus andava dentro do barquinho com os discípulos, tinha hora que parecia que o barco ia afundar. Jesus levantava e falava assim: homens de pouca fé. Tem hora que o barco parece que vai afundar. Tem hora que a onda é grande. Pedro desce para caminhar, ele olha e tem medo. Tem hora que a gente acha que a coisa vai desandar. Mas nós temos que olhar para esse Senhor que é soberano, que, conforme diz o texto aqui, que é, que era e que há de vir. Senhor do passado, do presente e do futuro. Estamos diante desse trono de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele já venceu tudo. A Bíblia diz que ele venceu até a própria morte, porque é o que ressuscitou, primogênito dos mortos. Nem a morte mais vai ter poder sobre nós. Não vai. Se nós não tivermos esperança disso, nós vamos caminhar nessa vida, envelhecer, enfrentar a morte desesperadamente, sem nenhuma esperança, e achando que tudo foi em vão. E sabe uma coisa, gente? Então não tem sentido nada que nós estamos fazendo aqui. A vida não tem sentido. Se eu não encontro esperança no que vem depois, no futuro, eu não tenho sentido nenhum para continuar vivendo. Aí eu vou terminar como Paulo disse: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era a filosofia pregada naquela época, e muitos acreditavam que não há futuro. Quando passou isso aqui, gente, acabou, não tem mais nada. Então comamos e bebamos que amanhã morreremos. É o carpe diem, viva o dia, porque não existe o amanhã. Eu tenho esperança no amanhã. Eu sei no que eu tenho crido, eu leio, ouço, e eu quero guardar essa palavra. Eu quero caminhar nessa vida com esperança, sabendo que Deus vai estar comigo para enfrentar as tribulações. Ele vai me mostrar o caminho, Ele vai me mostrar a saída, Ele vai me fortalecer diante das dificuldades, Ele nunca vai me desamparar. A Bíblia diz que Jesus promete: eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação do século. Outra grande verdade que a Apocalipse vai nos mostrar, que Jesus ele está presente, Ele não está distante olhando a igreja, Ele está dentro da igreja, Ele está junto com a igreja, Ele está com cada um de nós, diante de todos os desafios, e Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte, e soberano dos reis da terra. Gente, eu estou do lado dele. Se eu estou do lado dele, acabou, não importa o que vai acontecer. Sabe, a grande questão que a gente tem que resolver na nossa fé é o seguinte: você está do lado de quem? O problema é esse. O que você vai passar, meu irmão, não importa. Você está do lado de quem? A grande pergunta da sua vida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é a seguinte: você está do lado de Deus ou não? Você está, filho, descansa, entrega. Você tem algo que está pesando no seu coração, você tem algo que você não aguenta mais, você não sabe o que fazer. Entrega para esse que é soberano dos reis da terra, Senhor da história, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Essa é a mensagem de esperança de Apocalipse. Você vai passar por tribulação, isso aí é garantido, está escrito já. Não se iluda, não se iluda. Jesus já falou de inúmeras formas para a gente: no mundo tereis aflições. E agora, eu entro em desespero porque no mundo vou ter aflição? Não, tenha bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Então em Cristo, nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores. É a mensagem de Apocalipse, gente. Sabe o que significa mais que vencedores? É a ideia de quem está caminhando numa corrida e a vitória já é garantida, já é certa. Eu já sou mais que vencedor. Antes de eu chegar no final, eu já venci. Por quê? Porque eu tenho as promessas, eu tenho a garantia, eu tenho o conteúdo dessa esperança, eu tenho a garantia dessa esperança. Eu sou mais do que vencedor, porque eu estou do lado dele. Vou enfrentar problema? Vou, mas ele vai ficar comigo, estou do lado dele. Ele vai me dar força para enfrentar qualquer coisa, ele me capacita. Isso é verdade, não é ficção. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode qualquer coisa, meu querido, se Deus estiver do seu lado. Se você estiver inserido dentro daqueles que leem, ouvem e guardam, você tem razão para ter esperança. Você é recebido pela graça e na paz de Deus. Ele te ama e tem um plano na sua vida.
Ele garante isso porque Ele é o Senhor da história, do presente, passado, presente e futuro. Soberano dos reis da terra. É só uma introdução geral. Tivemos um panorama do livro, vamos caminhar devagar, mas até aqui a gente já é desafiado a confiar. O que vem por aí, gente, vai ser assim, maravilhoso para aqueles que estão com Ele, que têm um coração cheio de esperança e fazem parte do plano e do projeto de Deus, estão dentro do reino, fazem parte do povo de Deus, são filhos de Deus, não estão brincando com esse negócio, isso é sério. Fale com Deus no seu coração. Eu creio então, meu querido, que nós somos então, para concluir essa noite, essa introdução ao livro, desafiados por esse livro, a olhar para o presente e para o futuro com esperança. E eu quero estar do lado dele, quando tudo isso aqui que está escrito acontecer. E vai ser maravilhoso, glorioso. Não é para ter medo de nada. A primeira palavra desse livro não é de condenação, não é de terror, graça e paz. A vós outros, povo de Deus, somos desafiados por esse livro a olhar para o presente com esperança e olhar para o futuro com esperança. Devemos caminhar com esperança, estarmos prontos, além de tudo, somos sacerdotes, chamados para fazer isso, a responder a todos a razão da esperança que é em nós. Porque eu tenho tantos problemas, eu continuo caminhando alegremente nos caminhos de Deus. Tem problema, tem hora que eu não estou alegre, tem hora que o crente não tem que estar toda hora alegre, sorrindo, tem algum problema mental, provavelmente. Tem hora que a gente chora, e a Bíblia diz, chorai com os que choram, e alegrai-os com os que se alegram. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela tem uma mensagem de esperança para mim. Estarei convosco todos os dias. Se você estiver do meu lado, meu querido, aconteça o que acontecer, pode acabar o mundo, pode vir o que quiser, eu estou do lado do Pai. Da condenação, da tribulação, eu não vou ser livre, porque eu vou enfrentar como todo mundo vai, mas eu estou livre da condenação. Então eu enfrento a tribulação com esperança. O duro é quem vai enfrentar a tribulação e depois enfrentar a condenação. Isso não. Você está livre disso. Acabou. Tribulação para todo mundo, não tem como escapar desse negócio. Então vamos enfrentar. Então aqui, na chuva, para se molhar. Agora, se você está livre da condenação, parou. Descansa. Entrega. Enche o seu coração de esperança e coloca nas mãos de Deus. Feche os seus olhos. Tem algo que está pesando no seu coração. Comece a ler esse livro com uma nova perspectiva. Uma mensagem de esperança. Num futuro maravilhoso que Deus tem para mim. Que é Senhor da minha vida, da minha história. Que escreveu esse livro justamente porque a igreja estava enfrentando tribulação, para ela não desistir. É como se dissesse assim, para mim e para você, vale a pena continuar crendo, seguindo e caminhando com esperança. Se você não está assim, em paz, se você não tem certeza que realmente você está dentro desse negócio aqui, eu vou falar para você, não tem esperança mesmo. Entre em desespero. Mas que esse teu desespero te leve para perto de Deus, para resolver esse negócio. E você sair daqui cheio de esperança. Porque vai ser maravilhoso para quem estiver com Ele, porque não estiver brincando com esse negócio de Deus. Com Deus não se zomba, diz a Bíblia, não zomba, não brinca com Deus, gente. O que planta, colhe. Deus é um Deus justo, Ele não vai brincar no final da história. Ele não vai dar um jeitinho brasileiro, vai passar o pano, como diz. A coisa é séria, gente. Não fica no muro. Se você está vindo à nossa igreja, você ainda não definiu sua vida, não foi batizado, não entrou em aliança com Deus, não está dentro do reino de Deus, eu vou falar para você, não brinca. Vai ter um dia que o destino da sua alma vai ser selado e não tem mais chance, não tem mais esperança. Não tem como nós não tratarmos disso quando a gente entra nesse livro. Porque ele vai nos preparar para algo maravilhoso. Mas a gente não quer que ninguém se engane nessa história. Se você está dentro, você está comprometido com Deus, Deus é o Senhor da sua vida, você lê, ouve e guarda, fique em paz, entrega. Ele conhece a sua vida, Ele sabe da sua história. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa história, nosso levantar, nosso assentar, como diz tua palavra.
do que eras, que é e que há de vir. Ou seja, passado, presente e futuro estão nas tuas mãos. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Nada, Senhor, está fora do teu controle. Queremos primeiro confessar que muitas vezes não é fácil, Pai, enfrentar as tribulações dessa vida, Senhor. Há momentos, ó Deus, que nós estamos por um fio, Senhor, para desistirmos. Muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados, ó Pai. Mas essa carta foi escrita para nós, para que encontremos esperança em meio às tribulações. O convite que o Senhor nos faz o tempo todo: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. É para mim, é para cada um de nós que estamos aqui nesta igreja. Ó Pai bendito, que a gente possa entregar a nossa vida, as nossas causas, aquilo que nos atormenta, que nos oprime. Nós queremos ficar em paz, ó Deus, só isso. Paz com o Senhor. Se tem alguém enfrentando alguma tribulação, ó Pai, lá dentro de casa, no trabalho, na família. Se tem alguém perdendo a fé, já sem esperança, sem perspectiva, olhando para o futuro e não vendo o futuro com esperança, quer seja nas pequenas coisas do cotidiano, do presente, deste tempo e desta época, quer seja nas coisas futuras, Senhor, o que nos espera. Ó Pai querido, que ninguém saia daqui sem esperança, Senhor. Porque se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Se o Senhor já entregou o seu Filho por nós, quanto mais não nos entregará todas as demais coisas? Nós somos convidados por esta palavra, Senhor, a confiar que como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Se nós estamos ansiosos, Senhor, com o amanhã, com o que vamos comer, vestir, ou seja, com as coisas do dia a dia, que nessa noite, Senhor, possamos ouvir a Tua voz e não andarmos ansiosos de coisa alguma. Nós somos Teus filhos, o Senhor é nosso Pai, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor cuida de nós. Antes da palavra vir à nossa boca, o Pai conhece o Filho, e queremos descansar, entregar-se à nossa vida, e caminhar nesse mundo tribulado, mundo que está perdido, Senhor. Nossos governos são desorientados, as famílias estão se deteriorando, crises de toda sorte, Senhor. Não há conhecimento da verdade, não há paz, não há esperança. Mas nós temos esse conhecimento, nós podemos andar nesse mundo com esperança, Senhor, e transmitir essa esperança para aqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para esta vida com mais esperança, não com ingenuidade, com infantilidade, porque no mundo vamos enfrentar tribulações, mas com esperanças no amanhã. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.